Santa Catarina pega, com todo respeito, pega que a gente está estendendo o tapete vermelho da informação. Agora é a nossa vez, 18 horas e 29 minutos. Um pouquinho mais cedo, como habitual, mas a gente está aqui com o coração aberto para levar até você as melhores informações a partir de agora, abençoando a sua noite ou tarde. Pera aí, tá dia ainda, comecinho de noite, seja muito bem-vindo, que agora o bicho pega, no bom sentido, claro. Boa noite. Boa noite, Cleiton Ramos. Esse período da tarde, sabe qual é? Qual? Crepúsculo. É o crepúsculo. Lembrei a gente do tá filme com agora. Final do dia começando a noite com esses pôr do sol lindíssimos. Verdade. Em todas as regiões de Santa Catarina. A gente pede licença para entrar no seu lar, na sua casa, no seu trabalho. Você que está retornando agora de um dia de labuta, chega em casa, relaxa, se informa que com a gente não está na hora. A gente está preparado para te receber. Aliás, você falou em pôr do sol. Sol, na temporada de verão que se aproxima, lembra a praia. E hoje a nossa pergunta para você de casa é: você é a favor ou contra o cachorrinho na praia? O seu pet é um tema polêmico. A gente vai trazer uma matéria sobre isso com a Gabriela Mariotto, mas a gente quer saber de você de casa a sua opinião. Até porque a gente sabe que muitos têm pet em casa, gostam de levar para as férias, para as viagens, mas tem muita gente que não gosta de ver os animaizinhos na praia junto, tem muita questão de higiene e tudo mais. Essa discussão já entrou para a Câmara de Vereadores algumas vezes, em diversas cidades catarinenses, principalmente no litoral, e a gente está aqui para saber a sua opinião. Você de casa acha que deve liberar ou proibir a presença de cachorrinhos, pets, na praia? A gente quer saber. Nosso Maravilha. WhatsApp está aberto para você. Esperando a sua participação. Olha, as obras da terceira pista da SC 401 já chegaram na metade e o governo catarinense vai realizar restrição de veículos pesados na volta da temporada. Gabriela Mariotto está chegando ao vivo com a gente, traz mais detalhes. Gabi, muito boa noite. Começando, tá na hora Santa Catarina com essas informações. O que a gente pode esperar, do trânsito por aqui? Conta pra gente. Muito boa noite, Júlia. Muito boa noite, Cleiton. A todo mundo que nos acompanha aqui no Tá Na Hora Santa Catarina. Pois é, as obras já estão bastante avançadas ali na terceira faixa da SC 401. Já alcançaram aí a metade, os 50%. Então a expectativa está bem boa, né? O pessoal está nessa expectativa da liberação dessa terceira faixa para realmente trazer um alívio, tanto para quem acessa a região das praias do norte da ilha, tanto para quem vem do norte da ilha para a região do centro da cidade. O governo do estado, em parceria aqui com a Prefeitura da capital, estão nesse trabalho para fazer a liberação dessa terceira faixa até agora o dia 19 de dezembro, nessa região do Morro das Madeireiras e também na reta do centro administrativo. Outros trechos de terceiras faixas e ruas marginais já estão em uso e também devem ser finalizados até agora, esse período próximo ao dia 19 de dezembro, que é quando a gente já está começando a esperar um maior fluxo, principalmente de turistas chegando aqui na capital. A Secretaria de Infraestrutura aqui do estado e também a prefeitura decidiram então antecipar a proibição da circulação de veículos pesados na 401 nesse período de alta temporada de verão. Então essa restrição começa já agora no dia 15 de dezembro e continua até o dia 22 de fevereiro do ano que vem. Essa é uma medida que vale para os veículos que pesam mais de 23 toneladas, tirando aí os ônibus e os micro-ônibus, no trecho mais crítico da rodovia, que é entre o quilômetro 19,1 e o quilômetro 16,8, somente ali no sentido centro-bairro. Os horários de proibição, então, são das 9 horas da manhã até a 1 hora da tarde e também das 4 horas da tarde até as 8 horas da noite. A gente relembra, que o prazo para a conclusão completa dessas obras é até o segundo semestre do ano que vem, 2026, e que o governo do estado está investindo mais de 73 milhões de reais nessa obra de triplicação da SC 401. É uma obra bem grande, A gente está acompanhando toda essa movimentação para a construção dessa terceira faixa ali na 401. Realmente é uma obra muito importante aqui para a capital, que com certeza vai ajudar bastante com a mobilidade aqui da cidade, principalmente para quem depende dessa região da 401 para fazer esse acesso ao norte da ilha e também aqui a região central da cidade. Júlia, Cleiton, volto com vocês. Obrigada, Gabi, pelas informações. Essas são obras que a gente acompanha aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, no SCC-SBT, até porque é um pedido antigo. E mais do que isso, ele é evidenciado nessa temporada de verão, né, Cleiton? Verdade. E olha só, daqui a pouco a gente vai trazer detalhes de um acidente que aconteceu hoje no início da tarde. Um carro foi parar dentro de um rio, SC 401. Claro, estão acontecendo obras ali e, segundo relatos,
o motorista bateu em um cone. Daqui a pouco a gente explica melhor essa história. Agora, 18 horas e 34 minutos. Informação importante, Júlia, porque a Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis suspendeu preventivamente o uso da beclometasona de 250 microgramas, a famosa bombinha de asma do laboratório Glimark na rede pública. Isso aconteceu, pessoal, após relatos de efeitos adversos incomuns. A versão de 50 microgramas do mesmo laboratório segue liberada e, nos casos de suspensão, os medicamentos devem ser devolvidos aos centros de saúde para descarte adequado para aguardar orientação da Anvisa. A decisão foi tomada junto ao Núcleo de Segurança e Cuidados. Em caso de dúvidas, usuários podem ligar para o 0800 333 3233 ou procurar a equipe de atenção primária para atualizar a receita e obter alternativa de outro laboratório pela farmácia popular. Fica aqui o aviso, né, para aqueles usuários do medicamento, aqueles que se planejam para ir nos postos de saúde, que agora vamos ter algumas mudanças por aí. Vamos seguir? Vamos Cleiton seguir. Ramos, vamos lá. Agora a gente fala de um incêndio de grandes proporções. Repercutiu muito hoje, Júlia, e atingiu um prédio comercial na manhã desta quarta-feira na cidade de Indaial, região do Vale do Itajaí. Cleiton, o fogo se alastrou ao lado da Praça do Cidadão e provocou a suspensão de todos os atendimentos no local. A repórter Natiele Oliveira está ao vivo e atualiza a situação para a gente. Nath, muito boa noite. Eu acho que muito boa tarde, né? A gente está com um dia lindíssimo lá atrás da Nath, mas, Nath, o que a gente quer saber agora com relação a essa ocorrência é, na verdade, se alguém se feriu. Eu acho que é a pergunta mais importante nesse momento. É com você. Boa noite, Júlia, Cleiton e a todos que nos acompanham. Então, por sorte, ninguém se feriu, mas realmente foi uma manhã de quarta-feira assustadora para os moradores da cidade de Indaial, aqui no Vale do Itajaí, porque este incêndio de grandes proporções atingiu um prédio comercial, onde havia algumas lojas, e ao lado a Praça do Cidadão, que é da Prefeitura de Indaial, essa repartição pública. Então, as chamas começaram ali por volta das 11 horas da manhã. A gente pode ver nas imagens a proporção também das chamas, né? Uma fumaça densa que podia ser vista a quilômetros de distância do local. Esse caso aconteceu na região central do município. Então, mobilizou o Corpo de Bombeiros Voluntários da cidade de Indaial e algumas equipes dos bombeiros militares aqui de Blumenau foram até o local para prestar este apoio. Felizmente, apenas danos materiais, mas agora o principal recado para as pessoas é que isso gerou um impacto diretamente dos serviços da prefeitura, porque essa Praça do Cidadão é como se fosse uma central de atendimento, então um local onde o morador resolve seus problemas, tem também documentação, né, a emissão de documentação, entre outros serviços. O atendimento foi suspenso ao longo do dia de hoje, amanhã também, e agora então a prefeitura informou em nota que está se reunindo para definir um novo local para esses atendimentos, até que a Praça do Cidadão volte a operar novamente por ali. A gente, é claro, atualiza essa informação assim que tivermos, e agora então as autoridades, o Corpo de Bombeiros, vai investigar as causas deste acidente. Mas é realmente só um susto e ninguém se feriu. Volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, obrigado, Natiele, pelas informações. Daqui a pouco você volta. A nossa solidariedade, né, para quem perdeu muita coisa aí nesse incêndio que é terrível, olhando as imagens. Outra imagem que chamou a atenção, Júlia, aconteceu no SC-401 no dia de hoje. É um incêndio, pessoal. Um acidente que deixou o trânsito lento na SC-401 em Florianópolis nessa tarde de quarta-feira. Um automóvel com 3 ocupantes saiu da pista e caiu dentro do rio, Cleiton Ramos. Segundo o relato de um dos ocupantes, o motorista realizou a mudança de faixa em um local isolado devido a obras que estão acontecendo. Nesse momento, o veículo bateu contra um cone, fazendo com que o condutor perdesse o controle e indo parar direto no rio. Nesse espaço não existe ainda uma mureta. No carro estavam 3 ocupantes que tiveram somente ferimentos leves. Um teste de bafômetro foi também realizado, dando negativo. As vítimas foram conduzidas ao Hospital Celso Ramos, na capital. E agora há pouco eu recebi relato que tivemos um acidente próximo à entrada quem vai para os Ingleses, no norte da ilha, de um motociclista com um carro.
a gente está buscando mais detalhes para trazer aqui no nosso Tá Na Hora. O nosso SCC-SBT traz muito questão do trânsito, a TV mais querida também no trânsito, não só da negligência e do respeito que se cobra dos motoristas, mas também a infraestrutura da rodovia, que faz toda a diferença, né, Cleiton? E muito, Nesse caso, não tinha mureta, a gente está aqui para cobrar. Se você olhar de cima, a mureta até tem, mas o que foi passado é que tem um ponto ali, que tem uma brecha que o veículo passou exatamente nesse trecho. Você percebe que tem uma mureta ali, mas a pergunta e a informação bem lá no que a gente recebeu... né? Exato. Será que realmente poderia evitar? Porque, pelo que eu estou olhando, não caiu direto na ponte. Ele veio mais lá de trás, ó, derrubando... Aqui assim, Júlia, veio por aqui assim, ó. Já tem, né? Isso, aqui tem. Agora, segundo relatos, aqui ainda não tem. Isso teria facilitado o carro fazendo esse trajeto, indo parar dentro desse rio. Que bom que tivemos aí, né, a boa notícia que todos estão bem, ferimentos leves e não passou de um susto. É isso mesmo, 18h40. Vamos seguir, pessoal? Olha só, um estudo divulgado essa semana pela Federação das Indústrias de Santa Catarina mostra que rodovias do estado precisam urgentemente de melhorias e principalmente de investimentos para poderem dar conta de toda a demanda da produtividade industrial do nosso estado. De acordo com a Fiesc, investir nas estradas deve ser pauta prioritária dos governos e também da iniciativa privada. Acompanhem. De acordo com a Fiesc, a Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, para que as rodovias federais e estaduais atendam a grande demanda da indústria catarinense, é necessário investimentos de mais de 57 bilhões de reais. E esses investimentos devem ocorrer entre os anos de 2026 até 2029. O levantamento feito pela Fiesc mostra as necessidades de cada modal do transporte e classifica ainda as obras que são prioritárias para a entidade industrial. O documento aponta que mais de 75% desses investimentos devem vir da iniciativa privada. As rodovias vão demandar a maior parte, que são 57 bilhões, necessários até o ano 2029. A expectativa é que sejam necessários 40 bilhões de reais em investimentos nas estradas que cortam todo o estado. No setor rodoviário, os investimentos devem superar 40 bilhões de reais. No setor ferroviário, 9,9 bilhões de reais. No setor aquaviário, 4,89 bilhões. No rodoviário, 873 milhões de reais. E no setor aeroviário, segundo a Fiesc, devem ter investimentos de 991 milhões de reais. Entre os investimentos previstos para o setor estão obras de ampliação dos portos de Navegantes e Itapoá, além de PPPs como a da dragagem e aprofundamento do canal da Baía da Babitonga, além, é claro, de melhorias nas rodovias BR-101, Norte e Sul e na BR-116. A importância é que nós vamos reunir todos os modais juntos e mostrar para a sociedade um estudo que a Fiesc fez de cada modal, de cada região de Santa Catarina, que nós temos uma malha muito grande que não está contento da nossa indústria. A nossa indústria é maior que a malha. Nós não temos ferrovia, nossas rodovias, tanto as federais, elas têm que ser duplicadas, elas têm que ser terminadas. Então, essa agenda, hoje, a gente vai mostrar um diagnóstico técnico para orientar os políticos até a tomarem decisões. E de acordo com a Fiesc, outra rodovia que necessita emergencialmente de melhorias e também da conclusão das obras é a BR-280, aqui no norte do estado, que liga as cidades de Araquari a São Francisco do Sul e que dá acesso a um dos maiores portos do Brasil, o de São Francisco do Sul. Retorno com vocês aí no estúdio. Obrigada, Renato, pelas informações. Agora, pessoal, hoje é o Dia Nacional de Combate à Pirataria para reforçar a conscientização dos consumidores sobre os riscos da compra de produtos falsificados. Segundo o Procon de Santa Catarina, itens pirateados podem representar perigo à saúde e à segurança, além de provocar prejuízos à economia formal e alimentar o comércio ilegal. O órgão publicou uma cartilha educativa para orientar os consumidores sobre como reconhecer produtos originais e evitar danos. Itens ilegais não passam por testes, não possuem garantia e podem conter materiais tóxicos. Entre os principais perigos, o documento destaca medicamentos com substâncias nocivas, bebidas adulteradas com metanol, brinquedos com tinta contaminada, eletrônicos que podem explodir e acessórios como óculos e calçados que comprometem a saúde ocular
e ortopédica. Para evitar riscos, o órgão orienta que o consumidor compre apenas em estabelecimentos confiáveis. Exige a nota fiscal, desconfie de preços muito baixos e verifique selos de certificação como Anvisa, Inmetro e Anatel. Suspeitas de falsificação podem ser denunciadas pelo telefone 151. Agora, você aí de casa deve ter acompanhado com a gente ontem, aqui no Tá Na Hora Santa Catarina, um acidente que aconteceu na SC 108, em Joinville. A imagem impressionou um motociclista que foi atropelado por um ônibus na SC 108 e agora houve a identificação desse motociclista pelo nosso portal SCC 10. Ele foi identificado como Jefferson Camargo, de 42 anos. De acordo com a PMRV, o condutor do ônibus não avistou a motocicleta ao avançar para a rua lateral e o motociclista acabou colidindo contra a lateral do veículo. Todas as informações, o vídeo desse acidente também no nosso portal SCC10. Podem ir lá, que estão todas as informações para vocês. Agora, Cleiton Ramos, eu quero saber do pessoal de casa. A gente tem conversado e trouxemos para o nosso Tá Na Hora Santa Catarina aquele debate. Você aí de casa, que está esperando as suas férias no final de ano, quer ir para a praia, ter ou não ter, liberar ou não liberar a presença de pets? É verdade. Aliás, já está bombando por aqui. A gente começa com a participação da Roselane de Lages. Povo de Lages, querido, o nosso abraço. Boa noite, Cleiton e Júlia. Eu sou a favor, porque são nossos companheiros, não causam confusão. São super parceiros, ao contrário de muitos que não têm pets, vão sozinhos ou em grupos e só fazem sujeira ou confusão. Meu pet, meu parceiro, em relação às caquinhas, como na cidade, leva-se um saquinho plástico e junta-se sem problemas. Não deixo o meu sozinho por nada. Roselane de Lages. Essa ama pet, não é verdade? Essa ama pet. E tem muitas famílias que levam durante as viagens para onde for. Então, é complicado. E ela chama também atenção para um ponto especial, né, Cleiton? A gente presta atenção nos pets, mas e os humanos que fazem a mesma sujeira na praia, né? Até Às pior. vezes, até pior. O cheiro, então, nem se fala, é muito pior. Mike também mandou pra gente, esse já não concorda, olha aí. Boa noite. Não se deve levar tanto a urina como as fezes, mesmo que limpe, sempre contaminam a areia. E quem brinca na areia, como fica? Eu tenho 2 pincher, levo para a casa da praia, mas não concordo na areia. Eita. Esse daí já cuida também com verdade. a parte da areia, da contaminação das crianças que botam a mãozinha. E o pincher faz um barulho danado, hein? Faz. É pequenininho, mas faz um barulho danado. O Adilson, eu sou o Adilson. Opa, um abraço para o Adilson de Palhoça, que está sempre ligado aqui. Eu sou o Adilson Guete Ribeiro de Curitibanos e sou contra animais domésticos da praia. Não sou a favor. A opinião do Adilson. Esse também não é a favor. Temos mais, pessoal? Tá, Tá chegando hoje, aí. Terê mandou pra gente. Boa noite, Terê Abre, de Garopaba. Tenho meu cachorro, nosso companheirinho, mas sou contra cachorro na praia. Eles fazem xixi na areia. E as crianças brincam com areia na praia. Ai, vocês são demais. Júlia, você... Ai, que querida, até elogiou. Obrigada, Terê. Um abraço pra você. Obrigada pela sua audiência. Valeu, Terê. Paulo de Chapecó. Boa tarde, Cleiton e Júlia. Meu nome é Paulo de Chapecó. Sou contra porque eles fazem suas necessidades na areia, onde a gente senta deitado e caminha. É o pessoal aí. Alô, Chapecó, é o Paulo, um abraço. Obrigado também. Tá bombando Mais hoje, um, hein? olha aí. Antônio Cardoso também mandou pra gente. Boa noite, Cleiton e Júlia. Sou seu fã, Júlia, que coisa querida. Acompanho todos os dias. Um abraço. Sou contra pets na praia. Cada um no seu lugar. É. Mais Opiniões... gente contra do que a favor, Pois é, eu Cleiton. achei que ia ser mais gente a favor, por esse amor, né? Eu achei que ia ser mais equilibrado também. Mas é só o Vê começo. Tudo pode mudar. Tens pet, né, Cleiton? Tenho. Tu gosta de levar ou tu não? A minha Botei de um vez tu em agora quando aqui. leva. A minha de vez em quando leva. Eu nunca levei a minha, mas porque eu tenho medo de queimar a patinha, enfim, né? Que ela Bom, é já que pequenininha. você perguntou, eu não vou ficar em cima do muro, tá? Tá. Eu gosto de levar. Agora, sempre com a sacolinha. Claro. E normalmente eu já dou uma voltinha com ele antes de chegar na areia, porque eu também não fico aquele tempo todo na areia estirrado, né? Aquela coisa toda. Então ele já faz um xixi antes de entrar na areia. E se por acaso fizer o número 2, já tem a sacolinha para recolher. Porque a gente se apega demais, né? É o meu caso. Mas eu respeito quem pensa diferente. Com certeza. Olha só, vem comigo aqui, porque o governo do estado lançou a campanha Ir com Propósito. Sabe para quê? Para incentivar a manutenção de parte do imposto de renda dos catarinenses aqui no nosso estado. E olha só, de acordo com o governador, o repasse de verba para os fundos faz toda a diferença. Algo que amplifica a importância da campanha. Vamos acompanhar. Agora, esse ano, nós incrementamos ainda mais
o apoio da nossa vice-governadora indo à frente para que a gente consiga fazer com que as pessoas se convençam de uma vez por todas a depositar nesses fundos constitucionais que são legalíssimos. E a gente possa, 105 milhões, né? 105 milhões que nós estamos entregando aqui hoje. É um dinheiro que já que Brasília não manda o dinheiro que a gente merece, vamos fazer que o catarinense destine o dinheiro que é dele. O programa vai fortalecer as ações que são essenciais para o desenvolvimento do Estado. O repasse não gera custo adicional para o contribuinte, pois usa parte do imposto que já seria recolhido para a União. Para participar, as pessoas físicas precisam fazer a declaração completa do imposto de renda e podem indicar 9% do que devem. Já para as empresas tributadas em lucro real, o limite é de 10%. Para a lei de incentivo à cultura, saúde, esporte e reciclagem, o valor deve ser depositado até 31 de dezembro do ano base. Mais detalhes no nosso portal scc10.com.br. Agora, 19 horas, que é isso, 18 horas e 50 minutos, estou adiantado, é que tem muita informação. E, lamentavelmente, mais uma de acidente. Foi registrada agora. Alguns minutos atrás, você está vendo a imagem, pode encher a tela por gentileza. Olha só, foi nesse C401 em Florianópolis, um carro e uma moto colidiram no sentido norte da rodovia. Você está vendo que os socorristas chegaram rapidamente, o Corpo de Bombeiros atendeu essa ocorrência e encaminhou o motociclista ao Hospital Celso Ramos. O estado não é considerado grave, ainda bem. Lembrando que o Hospital Celso Ramos é referência desse tipo de acidente. Agora, vem com a gente, que muita informação ainda, até 7h45, Giro de Notícias, roda! A Polícia Civil de Blumenau, no Vale do Itajaí, cumpriu na manhã desta quarta-feira, em Sobral, no Ceará, um mandado de busca e apreensão contra um jovem de 19 anos, investigado por crimes graves cometidos contra uma criança catarinense pela internet. A operação apura um caso de exploração sexual infantil em ambiente virtual. De acordo com o registro da ocorrência, ele coagiu uma criança de apenas 9 anos a enviar vídeos com conteúdo pornográfico. Assim, a coação acontecia por meio da plataforma de jogos online. A investigação teve início na Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso de Blumenau. O caso apura os crimes de disponibilização de material pornográfico e exploração sexual do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Dessa forma, após um relatório investigativo, a DPCAM chegou à identidade do autor. A autoridade policial, então, representou imediatamente pela busca e apreensão de equipamentos eletrônicos. Um homem de 49 anos morreu em um grave acidente envolvendo um carro e 2 motocicletas na madrugada desta quarta-feira, no bairro Limeira, em Brusque. A colisão ocorreu por volta das 5 horas da manhã e fez com que o veículo capotasse na via. O motorista do carro, um homem de 29 anos, foi encontrado fora do veículo, consciente e orientado, apresentando um ferimento lacerante no crânio. Ele recebeu atendimento dos bombeiros e foi encaminhado ao Hospital Azambuja. A condutora de uma das motos, uma mulher de 44 anos, estava caída fora da via, consciente, porém confusa. Ela sofreu fratura aberta de tíbia e fíbula e também foi levada ao hospital. Um caminhão Scania carregado com grãos de algodão tombou após sair da pista na madrugada desta quarta-feira na BR-158, em Cunha Porã. O acidente foi registrado por volta das 4h30 da manhã, mobilizando as equipes do Corpo de Bombeiros Militar. Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o veículo e o motorista, um homem de 29 anos, ainda dentro da cabine, sentado e consciente. A vítima apresentava escoriações no braço esquerdo, sem outras lesões aparentes. Após a avaliação, os sinais vitais foram aferidos. O motorista foi encaminhado ao hospital de Cunha Porã para avaliação médica. Senhor, quantos acidentes nas últimas 24 horas? Você viu no giro? Viu aqui também na abertura do nosso Tá Na Hora? Tá feia a coisa, hein? Atenção redobrada, gente. Atenção redobrada. Faltando agora 6 minutos, ou melhor, 7 para as 19 horas. Florianópolis recebe até sexta-feira o evento internacional que trata de um tema super importante e que nós aqui do SCC e SBT batemos na tecla sempre. Cuidado com dinheiro público. A gente está de olho, porque é o nosso dinheiro que ajuda a manter a sociedade em ordem, na saúde, na segurança. Por isso a nossa cobrança. O Kaique Guedes chega agora e vai trazer informações sobre o Congresso Internacional dos Tribunais de Contas. Vem daí, Kaique, boa noite.
Olá, Cleiton e todos que assistem o Tá na Hora Santa Catarina. Você falou tudo, é cuidado com o dinheiro público, que além de ser financiado por nós, por meio dos impostos, também é algo que pertence a nós e reverte diretamente, ou pelo menos deveria reverter, em bons serviços públicos a todos os cidadãos. Essa, de maneira geral e bem resumida, é a missão dos tribunais de contas, que além de prevenirem fraudes, ainda auxiliam órgãos públicos diversos, sejam prefeituras, o governo do estado, outras entidades, assim por diante. O importante é que o Tribunal de Contas, ele auxilia esses órgãos para que façam otimização dos recursos, o que significa gastar menos e fazer mais. O evento acontece até sexta-feira, reúne alguns dos maiores nomes da área a nível mundial. Há representantes da Europa, por exemplo, isso sem falar no Brasil inteiro. E o presidente do TCE de Santa Catarina explica um pouquinho sobre o que o evento significa para os cidadãos em geral. O nosso objetivo maior é fazer com que aqueles que só têm acesso aos serviços públicos de saúde, de educação, segurança, meio ambiente, possam receber essas condições com qualidade. Esse é o trabalho do Tribunal de Contas, que procura fazer de forma preventiva para que essas políticas públicas sejam entregues de acordo com a necessidade do nosso cidadão na hora necessária e importante em que ele mais precisa. O presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil explica também os impactos de tudo que é discutido, das palestras que acontecem, da troca de conhecimento riquíssima que acontece no Centro-Sul, na sociedade como um todo. Debatidos, feito estudos sobre os mais variados temas. E daqui todos os especialistas, autoridades, em comitês, em comissões, que temos aqui essa semana toda em discussão, em estudos, para elaborar diretrizes para que os tribunais de contas e a administração pública possam, de fato, executar políticas públicas efetivas. Houve a assinatura de um termo de cooperação entre o governo federal e os tribunais de contas para que a população seja beneficiada. O ministro Wellington Dias explicou o que se trata e como vai funcionar a medida. Garantir o combate à fraude a quem se atreve, mas também assegurar direito a quem tem direito. Aquela pessoa, muitas vezes invisível ali, ela não consegue acessar o cadastro. E o cadastro único é a porta para muitos programas sociais. Ou seja, são 48 potentes programas que se integram com programas estaduais e municipais e, por isso mesmo, o que queremos alcançar é muita eficiência. O evento começou nessa terça-feira, vai até sexta, são 4 dias muito importantes e, como já dissemos aqui, eu e Cleiton Ramos, o cuidado com o dinheiro público é a pauta principal, é o assunto mais importante de todo este evento que reúne lideranças do mundo inteiro. Cleiton? Os representantes que lá estão, que nós colocamos, têm que entender que o cuidado que eles têm que ter com o nosso dinheiro é o mesmo cuidado que eles têm com os filhos deles. Porque é o nosso bem maior, claro que é a nossa família, mas é o nosso suor, pô. A gente que coloca eles lá. Então, é um evento de extrema importância. E a gente espera que a teoria que for aplicada nesse evento aconteça também na prática. Aliás, pertinho do Centro-Sul, tem a Passarela da Cidadania. E eu fiquei sabendo que tu esteve por lá, hoje à tarde, e conheceu diversas histórias de superação de quem é atendido pela Secretaria de Assistência Social. Essa matéria vai ao ar amanhã, é isso que é da nossa programação, importante para a população do nosso estado entender e, principalmente, o jornalismo real e verdadeiro, mostrando a realidade como ela é na tela do SCC SBT. Aqui a gente mostra fatos, aqui a gente mostra a verdade. É isso, Kaique?
Cleiton, estive sim à tarde, mas de manhã também. Passei por lá com o prefeito da capital, Topázio Neto, o secretário adjunto de assistência social, mas talvez as histórias principais tenham sido de pessoas que estavam no passado em situação de rua e, graças aos diversos mecanismos oferecidos pela capital catarinense, estão conseguindo se recuperar. Elas fazem parte dos usuários da Passarela da Cidadania, mas já conseguem ter uma reinserção no mercado de trabalho, voltaram a estudar, isso sem falar nas tantas pessoas que voltaram ao convívio familiar por meio dessas ações. Só que o prefeito da capital, Topázio Neto, lembrando que ele também é presidente da Federação Catarinense dos Municípios, ou seja, representa 295 cidades de Santa Catarina, além de destacar o papel das forças de assistência social de Florianópolis, criticou medidas do governo federal. Vamos ver. As pessoas aqui têm uma renda per capita alta, as pessoas aqui têm um bom coração, então costumam fazer caridade, dão uma esmola na sinaleira. As pessoas em situação de rua hoje ganham Bolsa Família sem nenhum compromisso de saírem da situação de rua. Então, elas virão de uma forma ou de outra. A passarela hoje é uma forma de nós, de certa forma, protegermos a sociedade e darmos a oportunidade das pessoas que estão na rua procurarem os nossos serviços sociais. Entramos em contato com o governo federal para ter um posicionamento sobre esta fala do prefeito a respeito do Bolsa Família para pessoas em situação de rua, mas ainda não tivemos resposta. Assim que tivermos, iremos divulgar na programação do SCC. Fato é, amanhã, no SCC meio-dia, entre 11 horas da manhã e 1h05 da tarde, Cleiton, histórias emocionantes. Além disso, muita técnica, porque este assunto foi muito enfatizado pelo prefeito e pelo secretário adjunto da Assistência Social de Florianópolis. Não há espaço para achismos. De vez em quando, as pessoas de fora veem um pedacinho de algo, veem um caso aqui, outro acolá e tomam uma opinião que não tem a ver, não condiz com a realidade do todo. Um fator profundo e que está presente em diversas cidades de Santa Catarina. Amanhã, no SCC meio-dia, nós vamos entender essa história. Obrigado, Kaique, pela sua participação. Rapidinho, minha solidariedade a 3 prefeitos que batalham por essa causa. Todos, na verdade, merecem o nosso elogio. Às vezes, criticamos, mas é preciso ressaltar um comprometimento em trabalhar com essa realidade que não é só aqui, é em todo o Brasil. Juliana Pavan, de Balneário Camboriú, João Rodrigues, de Chapecó e Topázio Neto, de Florianópolis. Para bom entendedor, meia palavra basta. 19 horas e 2 minutos. Júlia Matos. Outro grave acidente foi registrado na BR-101, em Itajaí, sentido norte. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, um motociclista colidiu na parte traseira de uma carreta, um pouco antes da ponte de Navegantes. O impacto foi tão forte que o homem morreu na hora. As equipes de socorro chegaram rapidamente ao local e realizaram manobras de reanimação cardiopulmonar na vítima. Porém, apesar dos esforços, o motociclista não resistiu aos ferimentos. O trânsito apresentou um longo congestionamento de 13 quilômetros por conta do acidente. A polícia científica foi chamada para locomover o corpo e encaminhá-lo ao Instituto Médico Legal. 19h02. Você aí de casa tem acompanhado a ideia da vacina para bronquiolite. É isso mesmo, uma vacina que deve ser distribuída agora para proteger recém-nascidos. Quem toma essa vacina, né? Quem tem essa aplicação são as mamães. Então, a vacina contra a bronquiolite para bebês e gestantes já chegou aqui em Santa Catarina nesta terça-feira e a distribuição do imunizante será através do Sistema Único de Saúde. Todas as informações, o número de doses, como que pode ser aplicada essa vacina, quem tem direito, até que momento, que levar, documentos, todas as informações aqui no nosso portal SCC10. Números expressivos dessa doença no Brasil e a gente vê aí a vacina chegando como uma oportunidade para as famílias. Cleiton Ramos, eu sei que você está me esperando, porque a gente quer saber, quer continuar sabendo e entendendo a sua opinião. Soltasse pipa, não?
Muito pouco, É? muito pouco. Isso, tem bastante. E a gente quer saber de você aí de casa se é a favor ou não a liberação de pets na praia. Bora Olha lá? aí, vamos lá, Virgínia Telmo. Boa noite, sou bióloga e gosto muito de pets. Mesmo que se recolha as fezes, há muitos parasitas que ficam na areia e, pelas condições de umidade e calor, proliferam, contaminando os humanos. Essa está dando uma opinião bem técnica, né? E profissional, importante. Por isso que a gente abre o WhatsApp para você ir de casa, além de dar opinião, trazer a sua experiência, seja profissional, seja do dia a dia. Beta Santos também mandou pra gente, sou contra pets na praia. Paulo Lopes está com vocês, adoro Cleiton Ramos. Opa! Elizabeth de Paulo Lopes, coisa linda. Beta, beijo, obrigado pelo carinho, tamo junto. Olha só, a Nina, eu sou a favor. É só os donos juntarem a sujeira que os pets fizeram. Valeu, Nina, obrigado. Nina mandou aí pra gente também. Temos mais, pessoal? Temos sim. Marcelo mandou pra gente. Mais sujeiras que o ser humano faz. Sou contra. Eu não levo, mas sou contra proibir quem gosta de levar. Opa. Já mais do equilibrado no meio do caminho. A Marlene, boa noite. Oi, Júlia, você é muito linda, uma simpatia. Essa semana teve um dia que você não estava, pelo menos eu não vi, mas já estava preocupada. Oh, meu Deus. Vocês dois formam uma dupla espetacular. Obrigada, Marlene. Obrigada pela audiência e por esse carinho, Não, né? volta lá, volta lá. Volta, pessoal, Volta tem mais lá. um pouquinho dela. Volta lá, por gentileza. Volta lá. A gente roubou o espaço do pet dela. Com esse carinho todo, termina, Júlia. Termina Agradecer aqui, ó. pelo carinho de vocês. Daqui em diante, ó. Ó, sou contra pets na praia, cada um no seu devido lugar, praia pra se divertir, cachorro tem hotelzinho pra eles. Adoro vocês, sou de Joinville. Obrigada, Marlene. Joinville, obrigado pelo carinho. Zair de Blumenau, eu sou a favor, mas os tutores têm que ter sacola para juntar o cocôzinho. É isso mesmo. É para deixar tudo limpinho. Temos mais. Bruno de Souza também mandou. Quando o assunto é pet, como a gente recebe resposta, Bomba. né, Não, Cleiton? pet é... Boa noite, Cleiton e Júlia. Sou o Bruno de Imbituba. Sou a favor, mas tem que limpar a sujeira. Valeu, Bruno. É isso, botando a responsabilidade nos tutores também, né? Quer levar, Também, leva, mas principalmente, deixa limpinha a praia. Alex de Penha. Oi, sou Alex de Penha, sou a favor de transportar os pets nas férias, porém com muito cuidado, para não deixar nada na areia. Um forte abraço, vocês são demais. O nosso abraço para você. Muito obrigada. Temos mais. Cid mandou pra gente proibir, pois pode transmitir doença. Temos que respeitar as pessoas, somos livres, mas temos que ter respeito com a humanidade. É verdade, é verdade. Olha quanta gente, só agradecer Muita o carinho gente. de todo mundo, você que está mandando o zap, aparecendo o QR Code aí. Dentro do possível, a gente vai colocar todas as participações. Se nós pudéssemos colocar, a gente colocaria, né, Júlia? Todas, Cleiton. Dava pra fazer um jornal só de WhatsApp, conversando com vocês aqui de casa. Tem até, vamos deixar até essa sugestão, né? Um dia aí, quem sabe a gente abre um espação pra conversar com vocês. Um Fala Povo? Um Fala Povo aberto. Liberado pra galera? Eu nesse ia espaço adorar. democrático. Vamos lá, intervalo? Vamos pro intervalo rapidinho, mas daqui a pouquinho a gente volta. Imagens na sua tela de Itapema, 20 graus por lá. Daqui a pouquinho a gente volta. É a imagem bonita que você quer? Então toma! Aqui no nosso Tá Na Hora. Por isso que a gente não fala muitas vezes boa noite. Porque em Chapecó, por exemplo, o sol ainda está brilhando nesse exato momento. 26 graus por lá, Cleiton. É aquele calorão de Olha Santa só. Catarina. Agora 7 horas e 9 minutos. 9 minutos. Isso que não tem horário de verão, hein? É, imagina quem tá decolando agora, vendo esse sol lindíssimo. Aí tem que filmar, né? Outra imagem. Tem que fazer uma selfie. É verdade. Ô, Júlia, a Câmara de Florianópolis discutiu um projeto que vai mudar as regras para a presença de cães nas praias da ilha. Inclusive, é o tema do Zap que tá bombando por É aqui. isso mesmo. Mande aí a sua opinião. A proposta exige microchip, vacinação e acompanhamento dos tutores. Sim. A Gabriela Mariotto explica ao vivo pra gente como é que vai funcionar essa regulamentação. Gabi, vocês viram, você deve ter escutado aqui no nosso WhatsApp que tá dividido ali as opiniões. Mais para não levar. Mais pra não levar. Mas então, tá quase ali. É verdade, mas conta pra gente como é que vai funcionar isso aí. A gente vai... Para falar sobre essa proposta aí da Câmara de Vereadores? Ô, Gabriela, pode tocar. Voltamos? Essa proposta, então, foi aprovada agora pela Câmara de Vereadores aqui de Florianópolis, né? Essa é uma proposta da vereadora Pri Fernandes, aqui da capital, e a ideia é realmente atualizar como é essa questão da circulação dos animais aqui em Florianópolis. Então, essa proposta muda principalmente as regras para a circulação dos animais domésticos nas praias e qual vai ser a responsabilidade dos tutores e dos proprietários, principalmente em relação à limpeza dos espaços
urbanos aqui da capital. Esse texto reforça, então, principalmente que os proprietários e tutores, eles precisam recolher imediatamente, por exemplo, qualquer dejeto deixado pelos animais nos espaços públicos, como ruas, calçadas, praças e qualquer outro espaço, como, por exemplo, as praias. O descumprimento, então, vai ser considerado uma infração, tá? Sujeito a multa, excluindo aí os cães-guias, que são aqueles cães que acompanham as pessoas com deficiência. Outra mudança importante é justamente essa questão que está sendo discutida no nosso WhatsApp de hoje, que é o artigo 99 do nosso Código de Posturas, que é a questão dos animais, da circulação desses animais nas praias aqui da nossa cidade. Então, a partir de agora, com a aprovação dessa lei aí pela Câmara de Vereadores, a circulação dos animais nas praias, ela vai ser permitida em áreas e horários definidos aí pela Prefeitura da capital. A Prefeitura, então, a partir dessa aprovação na Câmara de Vereadores, vai definir quais as áreas e quais os horários adequados para realmente poder ter essa convivência harmônica entre os banhistas e os tutores que quiserem levar os animais para as praias, para passear aqui nas praias da cidade. A vereadora Pri Fernandes, que fez essa proposta de atualização da lei, ela disse que é uma resposta a uma demanda recorrente aqui da população, até porque aproximadamente 70% dos moradores aqui da capital 70%, na verdade, dos moradores do Brasil tem um bichinho, né? Tem um animal de estimação e que muitos deles consideram esses animais realmente parte da família, muitos deles querem levar esses animais também para passear nas praias e que, de acordo com ela, essa presença nas praias é justa, mas que precisa ser acompanhada de regras, né, claras, e os tutores precisam ser responsabilizados aí quando quiserem levar esses animais para passear. Essa matéria, então, passou hoje pela Câmara de Vereadores, segue agora para aprovação na Prefeitura, então a gente vai continuar acompanhando, né, até porque, como a gente disse, né, uma vez aprovada, essa lei vai precisar da regulamentação da Prefeitura até para estabelecer quais as áreas e os horários em que esses animais vão poder estar circulando aqui nas praias de Florianópolis. Júlia, Cleiton, volto com vocês. Obrigado, Gabriela. Só lembrando que a gente abriu o nosso Zap falando desse tema, né, de pet na praia. É uma lei municipal, mas a gente abriu para o estado todo participar, que é muito importante também. A gente tem vários tutores aí apaixonados pelos seus cãezinhos, é importante ouvir a opinião do estado inteiro. Até para acompanharmos a sua região. Exato. Agora, pessoal, hoje é Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, um dia para conscientizar e reforçar a importância de garantir acessibilidade, autonomia e, claro, igualdade. Segundo dados do IBGE, 6% da população catarinense tem alguma deficiência, o que equivale a uma média de 380 mil pessoas. E pessoas com deficiência, conhecidas como PCDs, inclui todas aquelas que têm impedimentos de longo prazo, físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais. Que possam, claro, dificultar a sua participação plena e efetiva na sociedade. A gente separou para vocês aí de casa alguns direitos que pessoas PCDs têm no Brasil e aqui em Santa Catarina, que talvez você aí de casa não saiba. Hoje, o Brasil garante às pessoas com deficiência direitos como educação inclusiva, saúde especializada, prioridade de atendimentos, isenções, acessibilidade e cotas no mercado de trabalho, além dos benefícios sociais que a maioria conhece. Isso no Brasil, mas em Santa Catarina, Cleiton? Em Santa Catarina, além desses direitos que a Júlia falou, o Estado oferece passe livre intermunicipal, isenção de IPVA, políticas específicas para o transtorno do espectro autista e programas de capacitação e emprego, reforçando a inclusão e acessibilidade no território catarinense. O nosso estado ainda se destaca nacionalmente pela menor taxa de analfabetismo entre PCDs, com 11,6%, e pelo avanço na inclusão. Apesar das dificuldades enfrentadas ainda na mobilidade, viu? Entre 2022 e 2024, o número de trabalhadores com deficiência no mercado formal cresceu 14,4%. Participamos agora há pouco de um Teleton. É isso aí. De muitas histórias de superação, e fica aqui o meu registro a todos os familiares que têm, por acaso, alguém que necessita de um cuidado especial, que são todos guerreiros e contem com o SCC, SBT, para o que der e vier. A gente está aqui para ajudar esse povo lindo que merece carinho, principalmente acessibilidade também nas estradas, que em algumas ocasiões
É muito difícil, Um Júlia. abraço carinhoso a todos vocês e as suas famílias que nos acompanham aqui no Tá Na Hora. A gente recebe muitas mensagens por aqui. E um forte abraço para o dia de vocês. Conscientização. Agora, 19 horas e 15 minutos. Olha, a promessa é antiga, mas as obras são atuais. Casas estão sendo erguidas na terra indígena. Xoquileng, é isso? Xoquileng? Será que eu falei certo? Xoclen. É isso, né? Xoclen. A gente não pronuncia o G. Xoclen. Obrigado, produção. Isso como compensação pelos impactos da barragem de José Boatê. A ação faz parte de um acordo entre o governo de Santa Catarina e também os indígenas. A repórter Natiele Oliveira está ao vivo e com todos os detalhes. Ô, Nath, as obras estão acontecendo só agora, é isso? Pois é, Cleiton, antes tarde do que nunca, após mais de 20 anos de espera, a comunidade Xoclen de José Boatê começa a receber essas casas que foram prometidas durante muitos anos, então está saindo do papel. Nas imagens é possível ver essas 46 novas residências, elas já estão no estado avançado, logo elas ficam prontas e aí elas acontecem em áreas que foram aprovadas pelos próprios moradores, pelos próprios indígenas e técnicos. E a gente destaca que essas obras, elas são uma compensação, porque os moradores, esses indígenas, foram afetados quando a barragem foi construída. E aí foi feito um acordo entre o governo estadual e a comunidade indígena para cada um ajudar a fazer um pouco a sua parte. A gente lembra que a Defesa Civil prometeu, a atual Defesa Civil Estadual prometeu para os indígenas essas casas para ajudar eles, já que eles tiveram essas moradias afetadas, algumas até estragadas quando a barragem foi construída. Todo esse processo, ele é fruto de um acordo judicial firmado lá em 2003. Há muito tempo existe esse processo correndo na justiça e aí entra governo, sai governo e nunca se resolvia nada, mas aparentemente agora com este atual governo estadual e os indígenas, eles conseguiram entrar em um consenso depois de muita negociação, depois de muito imbróglio, de muito problema, e aí o acordo ele prevê tanto por parte do governo do estado essas melhorias, essa construção dessas casas, melhoria em estradas e outras estruturas, e aí por parte dos indígenas, eles precisam liberar a passagem e além de liberar, também autorizar, deixar os técnicos da Defesa Civil trabalhar na operação e na reforma da barragem de José Boatê. A gente lembra que no ano passado teve alguns problemas lá, precisou até da Polícia Militar para conseguir intervir, mas agora então com este acordo entre o governo do estado e os indígenas, a situação tende a ser um pouco mais fácil. O secretário de Estado da Defesa Civil, Mário Hildebrandt, ele esteve nesta semana em José Boatê, comentou do avanço dessas obras e principalmente reforçou quais são as próximas outras ações que foram firmadas nessa negociação. Vamos acompanhar. Nós apresentamos as obras em andamento, que são as 46 casas, tanto em Vitor Meireles como José Boatê, como Itaiópolis, que os prefeitos são grandes parceiros nesse processo. Discutimos o posicionamento local da construção da escola, uma obra importante para essa comunidade. Eles, inclusive, validaram o processo e o projeto foi assinado por eles e agora a Secretaria de Infraestrutura vai encaminhar o processo de licitação logo no início do ano que vem e ainda definimos a continuidade em relação das obrigações do Estado, que são mais 40 casas, que a gente deve iniciar a negociação para a execução o quanto antes. Cleiton, e a gente reforça que o cumprimento dessa exigência foi uma exigência dos indígenas, essa construção dessas casas. Assim, eles conseguem liberar a passagem para os técnicos trabalharem e iniciar a reforma geral da barragem de José Boatê. Esse processo ainda está em licitação. Essa obra dessa reforma ainda não começou, mas deve iniciar já em 2026. E a gente lembra que essa barragem de José Boatê, no Alto Vale do Itajaí, é a maior estrutura de contenção de cheias do estado de Santa Catarina. Por isso que é tão importante agora esse laço de cooperação entre os indígenas e o governo do estado para evitar uma tragédia, evitar que quando a chuva cai, os moradores não fiquem tão preocupados, já que a Defesa Civil vai conseguir trabalhar. Até porque é uma via de mão dupla, então se os indígenas fizerem sua parte, o governo do estado também dá certo para todo mundo. Volto com vocês aí no estúdio. Nada que uma boa conversa não pode resolver um assunto que é tão importante, não só para os indígenas, como também para essa população que sofre muito, né, por conta dessa barragem. Obrigado, Natiele. Natiele, eu sou obrigado a ressaltar o lindo pôr do sol que está atrás de você.
Hein, Natiele Oliveira? Olha só, várias cores, né? É claro que com a sua competência e beleza também, Natiele, acaba ficando tudo mais bonito atrás de você. Que pôr do sol lindo esse, Nath. Sim, Cleiton, tá lindo e eu já garanti até minha fotinho aqui. Ah, que bom! Depois publica lá nos stories que a gente curte. Valeu, Nath. Obrigado pela sua participação. 19 horas e 20 minutos. Olha, a quinta fase da Operação Solo Legal, realizada nesta quarta-feira no bairro Monte Verde, norte da ilha, resultou na demolição de 21 construções irregulares, erguidas dentro de uma unidade de conservação municipal, totalizando mais de 1.000 metros quadrados de área derrubada. Durante a operação, foram emitidos 8 autos de infração ambiental por danos ao meio ambiente. A ação envolveu diversos órgãos municipais e estaduais, incluindo o Floram, Defesa Civil, Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Militar Ambiental. Segundo a vice-prefeita e secretária de Segurança e Ordem Pública, Mariane Matos, em 3 meses, mais de 100 construções irregulares já foram demolidas em Florianópolis. Olha só, a Prefeitura da capital quer proibir o pagamento em dinheiro dentro dos ônibus a partir de 5 de janeiro. Já foi noticiado, inclusive, pela nossa Gabriela Mariotto, mas ela foi além, junto da nossa equipe. A medida já gerou polêmica e agora está enfrentando questionamentos do Ministério Público. Acompanhe a reportagem completa. A partir de 5 de janeiro, o pagamento em dinheiro nos ônibus de Florianópolis não será mais permitido. O dinheiro em espécie ainda vai ser aceito na entrada dos terminais, mas para acessar os veículos nos pontos, os usuários vão precisar dos cartões de transporte. Essa medida, anunciada pela Prefeitura da capital, dividiu opiniões. Então, eu acho que deveria passar o cartão tipo de crédito ou débito ou Pix, porque às vezes a gente não tem dinheiro, muitas vezes, né? Quase 1000 vezes a gente não tem dinheiro e muita gente não tem o cartão de transporte, né? A maioria dos turistas que vêm para cá, que são pessoas argentinas, são pessoas de outros países, tendem a usar dinheiro porque não tem o mesmo cartão daqui, ou os bancos de lá não funcionam para cá, enfim, não são familiarizados com o Pix, porque o Pix é uma coisa brasileira. Está sendo criticado, isso aí não vai dar certo, isso aí, na minha opinião. Porque tem muita gente que depende ainda da passagem de dinheiro. Claro, vai pagar só Uber? De fora? O argumento da Prefeitura da capital é que existem outras formas mais utilizadas do que o pagamento em dinheiro para acessar o transporte coletivo aqui da cidade. Aqui no terminal de integração do centro, por exemplo, os usuários podem optar pelo pagamento via Pix ou também pelos cartões de Vale Transporte, cidadão, turista ou até de estudante. Só que essa mudança para o Ministério Público, que extingue permanentemente o pagamento em dinheiro para acessar os ônibus, pode excluir pessoas em situação de vulnerabilidade. Para o Ministério Público, essa conduta adotada pela Prefeitura de Florianópolis de não aceitar mais o pagamento em dinheiro, ela ofende o Código do Consumidor, pois ela exclui do transporte coletivo a população hipervulnerável. Além disso, ela estabelece uma vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor e, além disso, ela ofende uma regra estabelecida no próprio Código do Consumidor, que prevê que não é possível que o prestador de serviço recuse o serviço para aquele que deseja obtê-lo mediante pronto pagamento. As recomendações encaminhadas pelo Ministério Público para a Prefeitura da capital indicam a suspensão da medida, o fim da divulgação do fim do pagamento em dinheiro a partir de 5 de janeiro, que divulguem a suspensão da medida e que apresentem um estudo dos impactos sociais dessa mudança e eventuais alternativas. Na recomendação, o Ministério Público, então, estabeleceu o prazo de 72 horas para que a Prefeitura Municipal de Florianópolis esclareça se vai ou não acatar esse documento, essa recomendação expedida, e caso de não aceite, o Ministério Público, então, adotará as medidas judiciais cabíveis para garantir o resultado prático equivalente. Em nota, a Prefeitura de Florianópolis diz que ainda não foi informado oficialmente sobre o processo, mas que todo o procedimento se baseia em uma análise técnica do funcionamento do sistema de transportes da capital. Tem que fazer o levantamento e ver quantas pessoas ainda estão, de fato, usando dinheiro. Aí a gente vai ter uma noção. Se a Prefeitura já fez esse estudo, tudo bem.
A verdade é que, ouvindo o Ministério Público, realmente tem um fundo de verdade aí. Tem muita gente que, apesar da vulnerabilidade, tem aquelas pessoas que não gostam da tecnologia. Tem gente que não tem rede social, tem gente que ainda não tem Pix, tem gente que não tem até cartão. Tem pessoas à moda antiga que usam sim o dinheiro. Agora, se diminuir o número de usuários do transporte, volta dinheirinho. É sempre assim. A gente vai continuar acompanhando de perto toda essa situação. Agora, eu sou a favor da tecnologia. Ajuda muita gente. Sabendo usar, faz toda a diferença. 19h26. Estou aqui com o Portal Aberto, o Portal da Notícia em Santa Catarina. A gente tem a nossa coluna lá. Acesse, tem a coluna lá do Cleiton Ramos, muito acessado pela Júlia Matos, minha parceira aqui de programa. Olha só, Florianópolis lança programa Marmita Legal para organizar distribuição de alimentos. É do nosso querido Pedro Correia, que fez a matéria completa e entrou em vigor no dia 1º de dezembro, o programa Marmita Legal, criada pelo Decreto 28550/2025, que estabelece novas regras para a distribuição voluntária e gratuita de alimentos em espaços públicos de Florianópolis. A iniciativa busca garantir mais segurança sanitária, organização e melhor gestão dos ambientes urbanos onde ações sociais são realizadas. Matéria completa é só você entrar lá no nosso portal www.scc10.com.br. Certo, Júlia Matos? É isso mesmo, Cleiton Ramos. Agora você de casa acompanha comigo aqui. A escolha do novo desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina está mais perto de acontecer. Mas quem vai contar tudo pra gente é o Kaique Guede, que está ao vivo e traz mais informações. Kaique, é uma escolha importante para Santa Catarina. Muitos acompanham de longe, mas a gente está aqui de pertinho. Conta melhor essa história. Júlia e amigos que assistem o Tá na Hora Santa Catarina. Esta é uma escolha para o 5º Constitucional, uma medida que prevê 1/5 das vagas dos desembargadores dos tribunais de justiça para advogados e representantes do Ministério Público. No caso agora é uma vaga para advogado, ela começa a definição de tudo com uma eleição entre os membros da OAB e então ela é reduzida para uma lista com 6 candidatos. Esses 6 candidatos passam por um processo eleitoral entre os desembargadores do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que escolhem 3 nomes, a chamada lista tríplice. Esta lista é enviada ao governador do estado, no caso Jorginho Melo, que irá escolher desses 3 um nome para ser o novo desembargador ou desembargadora de Santa Catarina. Os números dessa eleição foram os seguintes: liderou William Quadros, advogado, com 65 votos. Empataram Márcio Vicari, antigo procurador-geral do estado de Santa Catarina, e a advogada Giane Belo, cada um com 59 votos. Outros nomes que não passaram para a lista tríplice foram os de Mauri Nascimento, Giovanni de Lima e o último colocado, com apenas 15 votos, foi Ivan Nats, deputado estadual e líder do governo, ele que é filiado ao PL, é deputado estadual, portanto, e líder do governo. Ele tentou essa vaga, mas ficou em último na lista sextupla. Não há uma determinação de prazo para que Jorginho Melo escolha o novo desembargador ou desembargadora, mas obviamente essa decisão deve acontecer nas próximas semanas. Agora nós iremos aguardar e, é claro, continuamos em cima do lance. Qualquer atualização em tempo real no portal SCC10 e sempre na tela do SCC SBT. Júlia? Obrigada, Kaique, pelas informações. Agora, você de casa, a cidade mais antiga de Santa Catarina vai abrir oficialmente a temporada de verão. São Francisco do Sul lança sua programação de eventos para o período de veraneio, já nessa quinta-feira. E quem traz todas as informações a respeito do assunto é o repórter Renato Santos. Pois é, a cidade mais azul do Brasil vai dar início à sua temporada de verão. São Francisco do Sul, que foi eleita como as praias mais azuis do Brasil e as mais belas também, abre a sua temporada de verão já a partir desta quinta-feira. E na sexta-feira começa a programação oficial.
Na sexta-feira, o município celebra um dos seus maiores orgulhos, que é o hasteamento das bandeiras azuis nas 5 praias certificadas e na Marina Vila Real. A ação ocorre em diferentes horários ao longo do dia, começando às 9 horas da manhã, lá na Marina Vila Real, e seguindo pela praia de Ubatuba, às 11 horas. Na prainha, meio-dia e 30, e na Praia Grande, às 13 horas. Na Praia do Forte, o evento acontece às 2 horas da tarde. Na Praia do Ervino, às 3h30. O hasteamento também reforça o título de cidade com o maior número de praias azuis do Brasil. A programação segue intensa no final de semana, que abre o verão. No sábado, dia 6, a Praia Grande recebe a tradicional Estantiche a partir das 10 horas da manhã, celebrando a integração entre grupos e famílias. Já à noite, a Praia Getúlio Vargas é palco da abertura do espetáculo natalino Um Sonho de Natal, a partir das 8 horas da noite. E durante o evento de lançamento, será apresentada também a programação do Réveillon e do mês de janeiro, que inclui as ações de estação verão em diferentes balneários da cidade, competições esportivas e, claro, que tem show nacional. Programação completa para você, turista, que vem buscar São Francisco do Sul aí no Réveillon e na temporada de verão. No dia 31, na virada de ano, show com Quinteto SA no Centro Histórico. E no dia 10 de janeiro, no Calçadão da Prainha, show com Dub Dogs, fora a programação completa aí que a gente vai atender até o nosso Carnaval 2026. Lembrando que toda essa programação da temporada de verão em São Francisco do Sul segue até o início do Carnaval 2026. Com essas informações, eu retorno com vocês aí no estúdio. Obrigada, Renato, pelas informações, e as imagens são lindas, né, do litoral norte. Eu quero visitar, um dia ainda vou visitar, viu? Agora, você de casa quer saber sobre Criciúma, é isso, pessoal? Mudou agora? É isso aí. Criciúma, já estão abertas as inscrições para a colônia de férias da rede municipal de Tubarão. O projeto é uma mão na roda para os pais que trabalham e não têm onde deixar os filhos durante o mês de janeiro. A Emanuela Justino traz mais informações para você de casa, Lei. Agora começa o período dos pais e responsáveis, né, se organizarem para o mês de janeiro. Muita gente trabalha, não vai pegar férias e precisa ter onde deixar as crianças, né? Então, em Tubarão, as inscrições podem ser feitas na própria escolinha mesmo da criança, na própria instituição de ensino. A pessoa vai lá, né, os pais vão lá na diretoria e informam que vão precisar desse serviço da colônia de férias, que vai ser do dia 5 de janeiro a 6 de janeiro, na maior parte das creches, tá? Em 2 locais, que vai ser, então, no CEIS Álvaro Brás Fernandes e também Peixinho Dourado, a colônia de férias vai somente até o dia 3 de fevereiro. Mas falando de maneira geral, então, os pais que quiserem, né, os responsáveis que precisarem desse serviço, tem que sinalizar, tem que falar para a própria escolinha até o dia 10, porque eles vão fazer essa relação e fazer um levantamento de quantas crianças vão precisar desse serviço no mês de janeiro. A gente sabe que nem todo mundo pega férias, então às vezes não tem onde deixar a criança, por isso esse serviço é oferecido. Então, como falei, é destinado a crianças da creche 1 até o pré-1. Para poder ter direito à colônia de férias, então os pais têm que comprovar que eles trabalham no mês de janeiro, né, que não tem onde deixar a criança, e também vai precisar de uma declaração do empregador falando do período de férias que a pessoa vai pegar no ano que vem, para poder se programar e até mesmo, em alguns casos, né, a criança fica em casa porque o pai está de férias, então eles têm esse controle melhor e é preciso apresentar essa declaração. Então, depois, a Fundação Municipal de Educação vai divulgar, tá, depois do dia 10, vai divulgar a relação dos alunos e números de alunos que foram selecionados para esse serviço, que já começa no dia 5. Então, os pais têm que ficar atentos aí, já providenciar, né, essa declaração, caso precise, desse período aí para a colônia de férias, que muita gente pega férias em janeiro, mas a gente sabe que tem aquelas famílias que trabalham e precisam desse serviço. Volto com vocês aí no estúdio. Verdade, Manu. Muito obrigada pelas informações. Agora sim, pessoal, você aí de casa quer saber a previsão do tempo? Você vai continuar dando dias lindos como esse para ir para a praia? Eu te conto agora. Bora lá. Quinta-feira chega pra gente e o tempo segue com sol entre nuvens em Santa Catarina. No Grande Oeste, predomínio de tempo firme com sol e calor. As máximas chegam perto dos 30 graus à tarde. Já entre o litoral e o Vale do Itajaí, a circulação marítima mantém o céu mais nublado, com chance de chuva fraca a qualquer hora do dia, mas
sem risco para ocorrência, viu? O calorão segue. Nas áreas serranas o dia será mais frio, as máximas não passam dos 21 graus e pela manhã os termômetros ficam entre 7 e 12 graus. Mas nas demais regiões as temperaturas variam entre 23 até 28 graus, meu povo, é isso mesmo. Vamos dar aquele giro nas regiões catarinenses? Vocês vão ver muito sol por aqui, viu? Oeste chegando a 32 graus, oeste e extremo oeste, nesta quinta-feira, 29 de máxima no Vale do Itajaí, Serra Catarinense deve chegar aos 27 graus, 30 graus de máxima no nosso norte de Santa Catarina, Grande Florianópolis entre 13 e 27 graus e Sul Catarinense registrando também 28 de máxima. Amplitude térmica grandona por aqui, viu? Então a gente vai começar o dia com aquelas temperaturas mais baixas, 8, 10 graus, como vocês viram ali, mas o calorão deve seguir durante a tarde. Vamos ver quais são as cidades selecionadas para o nosso Tá Na Hora Santa Catarina? São José, na Grande Florianópolis, com solão garantido nessa quinta-feira, máxima de 25 graus. Itajaí, entre 16 e 26 nessa quinta-feira. Criciúma, no sul do estado, com máxima de 27 graus. São Joaquim, na Serra Catarinense, entre 8 e 25 graus. E Jaraguá do Sul, no norte catarinense, com máxima de 24 e solão garantido por lá. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouquinho a gente está de volta com mais informações. Imagens na sua tela. Olha aí, chegando para você, janela do estado está aberta. Estamos aí com Florianópolis, 23 graus. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Agradecendo a sua audiência, Santa Catarina, povo lindo, maravilhoso, que vai ficar ligado na sequência do Tá Na Hora com o SBT Brasil do César Filho. É isso, Júlia Matos? É isso mesmo, Cleiton Ramos. Agora você de casa, olha que bacana, no Vale do Itajaí, em Blumenau, o projeto Fábrica de Gaiteiros está com as inscrições abertas. Olha, essa é uma oportunidade para crianças e adolescentes aprenderem a tocar um novo instrumento musical. Natiele Oliveira, ao vivo. Toca mais uma aí, gaiteiro. Como é que é, Juliana, a nossa produtora, quando vai abrir a gaita? Ela que manja tudo de música gaúcha. Qual seria a expressão? Do projeto Fábrica de Gaiteiros, que acontece na Vila Itopava, região mais alemã aqui de Blumenau. Este projeto ele oferece aulas que são gratuitas de acordeão ou gaita de 8 baixos. Então, são instrumentos cedidos, metodologia própria e todo um acompanhamento. Uma iniciativa muito legal e são apenas 17 vagas no total para os jovens entre 7 e 15 anos de idade. O prazo de inscrição vai até o dia 5 de dezembro, portanto, nesta sexta-feira. E aí, essa iniciativa ela tem como foco unir, é claro, tanto a educação musical, mas também valorizar o desempenho escolar desses participantes. Por isso, há duas exigências importantes para a participação. Primeiro, o candidato precisa ter notas acima da média global, ser um bom estudante e a frequência escolar superior a 75%. As inscrições precisam ser feitas de forma presencial no Centro Artístico e Cultural da Vila Itopava, que é onde, inclusive, acontecem as aulas, que aí fica na rua Doutor Pedro Zimmermann, número 16.230. O atendimento é no período da tarde, a partir sempre da 1h até as 5h. Esse Fábrica de Gaiteiros é uma iniciativa entre a Prefeitura de Blumenau e o Instituto do querido Renato Borghetti. Uma iniciativa que fortalece a educação musical, valoriza esses estudantes, muito legal, de graça. Então fica aí o recado para todos os jovens, prazo de inscrição até essa sexta-feira. Vale a pena participar. Volto com vocês aí no estúdio. Vale! Vale como participar. vale? Vai lá, Júlia Matos. Vamos seguir, Cleiton Ramos, por aqui. Natiele Oliveira daqui a pouquinho volta com a gente com mais informações. O INSS já confirmou as mudanças nas regras de aposentadoria para 2026 e muitos trabalhadores vão precisar se reorganizar para cumprir as novas exigências. Se liga aí, hein, porque a atualização atinge principalmente quem está nas regras de transição. Gabriela Mariotto, ao vivo, vai explicar agora o que muda ou não, porque tem muita gente interessada nesse assunto, uma das matérias mais repercutidas no nosso SCC10, hein, Gabriela? Pois é, Cleiton, voltamos aqui com essa notícia importante aí para todo mundo, vai impactar principalmente quem ainda não cumpriu os requisitos para se aposentar. Segundo o IPREV, as principais mudanças são para quem busca a aposentadoria por tempo de contribuição, até porque as regras da aposentadoria por idade vão continuar as mesmas. O que vai mudar mesmo agora em 2026 são os critérios das regras de transição. Então, nas regras de pontos, a soma de idade de tempo de contribuição sobe para 103
93 pontos para homens e 93 para mulheres, mantendo os 35 e 30 anos de contribuição. Outra mudança aí vai ser na idade mínima progressiva. Então, a partir de 2026, os homens vão precisar ter 64 anos e 6 meses, além aí dos 35 anos de contribuição. Já as mulheres passam a precisar de 59 anos e 6 meses e 30 anos de contribuição, um aumento aí de 6 meses em relação a esse ano 2025. Essas regras valem tanto para quem já estava no mercado antes da reforma quanto para quem ainda não atingiu todos os requisitos para aposentadoria. Para muitos segurados, isso pode representar meses a mais de trabalho, então a necessidade de replanejar a aposentadoria. Para quem se filiou antes da reforma, as mulheres se aposentam com 62 anos e 15 anos de contribuição e os homens com 65 anos e o mesmo tempo mínimo. Para quem começou a contribuir depois da reforma, são 15 anos de contribuição para mulheres e 20 anos para os homens, mantendo as mesmas idades. Como vocês disseram, né? Todas as informações completinhas estão ali no nosso portal SCC10, então quem precisa ir atrás dessas informações, né? Se é um assunto importante, todo mundo, né, precisa se informar melhor sobre esse assunto, então dá para correr ali no nosso portal SCC10 e se inteirar certinho sobre essas informações. Volto com vocês dois aí no estúdio. Obrigado, Gabriela, pela participação. Gabriela Mariotto, de segunda a sexta, 11 da manhã, eu tô lá na frente da TV. Eu também, para assistir o SCC Meio-Dia com as melhores informações, para começar o dia bem informado, e tem recado para vocês. Olá, uma ótima noite para você que está acompanhando o nosso Tá Na Hora Santa Catarina. Gente, tem um convite muito especial. Nessa quinta-feira, dia 4, chega a Santa Catarina a Caravana do Silvinho. São 45 esculturas do Silvinho pintadas por artistas de todo o país que vão estar à mostra no Aeroporto Internacional da capital até o próximo dia 4 de janeiro. E você é convidado a passar por lá e conferir também essa arte. A gente espera nessa quinta-feira às 11 com SCC Meio-Dia. Combinado, estaremos lá acompanhando. Com certeza, Cleiton. A gente finaliza o nosso Tá Na Hora Santa Catarina nesta quarta-feira, mas quinta tem mais. Tem agenda cultural? Tem. Tem uma participação sensacional. Estarei fora do estúdio nessa quinta-feira. Até porque, olha só, vai ter a Caravana do Silvinho, direto do Aeroporto Internacional em Estilo Luz. Coisa Ela linda. vai estar lá. A gente te espera. Até amanhã. Tchau, tchau.